Muito boa tarde. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas das reuniões ordinária e extraordinária do dia 20 de março e extraordinária do dia 22 de março, encaminhadas por e-mail. Com certeza, presidente. Então, peço que sejam coletadas as assinaturas. Encaminho para parecer jurídico o projeto de decreto legislativo de número 1039. Para parecer jurídico, projeto de lei complementar 1779. Projeto de Lei Ordinária 7.641. Projeto de Lei Ordinária 7.642. Projeto Resolução MD de número 2.949. Para análise da CCJ, encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar de número 1772, de autoria do vereador Ailton de Souza Huito, que altera a redação do artigo 16 da lei complementar de número 657, de 13 de novembro de 2017. Só uma questão de ordem. Eu havia pego esse processo em vista, justamente para que a gente pudesse fazer algum encaminhamento conjunto, mas eu acredito que a gente faça isso posteriormente, até para não trancar isso aqui na pauta. Então a gente faz o encaminhamento, eu não vou mais pedir, né? Acho que a gente faz o encaminhamento só para justificar que eu havia o retirado para vista. Perfeito. Projeto de lei complementar 1772, autoria do vereador Ailton de Souza, emenda, altera a redação do artigo 16 da lei complementar 657, de 13 de novembro de 2007. Esse projeto aqui, pelo parecer jurídico, presidente, foi entendido aqui que está regular em seus aspectos formais e materiais. E como já colocado, o vereador Alexandre Caminha tinha feito pedido, na verdade, de apreciação do projeto, né? Mas aqui, como a gente analisa juridicamente, para a gente não travar e andar aí as comissões, eu voto de forma favorável e faço a recomendação de voto aos colegas para que também votem de maneira favorável. Também voto de maneira favorável, até porque justamente peguei visto em função de achar o projeto excelente. A ideia era que a gente pudesse colaborar com algum outro tipo de encaminhamento, em especial uma situação que eu tive como vereador, onde fiz a apresentação do nosso material e fui, de um certo modo, criticado. Acho que é uma obrigação nossa também prestar esse serviço à comunidade, mostrar esse serviço à comunidade e talvez, quem sabe, a gente possa fazer uma emenda aí futuramente no que diz respeito a isso. Da mesma forma, sigo o voto do relator e voto de forma favorável. Eu voto contrário. Já havia falado sobre a questão de não ter a padronização das caixas de correio, não ter algo nesse sentido, até mesmo uma conscientização, alguma coisa a respeito disso, para que possa ser colocado o material nas residências e por muitas casas, as residências não terem sequer uma caixa de correio, nem das mais simples, muitas vezes, possivelmente, e acontece esse tipo de coisa que agora pretende aqui o projeto opinar. Então, eu manifesto meu voto contrário. Voto de forma favorável, encaminho a pauta regimental. Ao relator, o projeto de lei complementar de número 1775, do vereador Marcos da Rosa, que altera a redação do caput do artigo 157 da Lei de 2047, de 25 de novembro de 1974.
Projeto de Lei 1775, autoria vereador Marcos da Rosa, emenda altera a redação do caput do artigo 157 da Lei 2047, de 25 de novembro de 1974. Para a gente poder se situar melhor aqui, faço a leitura aqui, sobre a questão da moralidade pública. É alusivo à questão da moralidade pública. O parecer jurídico aqui apontou vício formal sanável em razão da ausência de competência legislativa. E aí fez, na verdade, aqui a sugestão para que fossem sanados esses vícios. E pelo que a Gabi me coloca aqui, o autor, o presidente dessa Casa, Marcos da Rosa, fez a emenda para sanar os vícios, então consta aqui. Sendo uma vez que essa emenda foi apresentada, né, seguindo o parecer jurídico, acho que a gente pode já votar então o projeto e votar de forma favorável. Também faço encaminhamento de voto favorável, tendo em vista a emenda. Que fala sobre a fichação. Seu voto, vereador Favorável Matias. tanto à emenda quanto ao projeto. Muito obrigado. Voto favorável. Acompanho o voto favorável, encaminho o projeto à pauta regimental. Próximo projeto de lei é o projeto de lei número 7.636, de autoria do vereador Bruno Cunha, que institui a Semana de Conscientização do Pertencimento Público no município de Blumenau. Desta forma, encaminho ao relator ad hoc. Só um momento, presidente. Eu vou pedir a retirada aqui, porque, na verdade, já foi colocado pela questão do parecer uma adaptação e uma modificação que nem esse último projeto do Marcos, e a gente já providenciou. Na verdade, a gente até estava esperando agora que fosse encaminhado aqui a tempo, mas, pelo visto, não houve essa possibilidade a tempo. Então, para seguir os trâmites aqui, então eu vou pedir a retirada, que deve ser anexado já essa correção, e aí a gente vota na semana que vem, se vocês me permitirem. Autorizado. Obrigado. Encaminho, então, ao vereador relator o projeto de lei número 7.635, de autoria do vereador Adriano Pereira, que proíbe a produção de mudas e o plantio de Spathodea campanulata e incentiva a substituição de existentes no município de Blumenau. Projeto de lei 7.635, autoria do vereador Adriano Pereira, membro aqui da CCJ. Ementa, proíbe a produção de mudas e o plantio, e aí o nome científico aqui, da Spathodea campanulata, não sei, provavelmente minha pronúncia é equivocada, mas enfim, tentei. Incentiva a substituição das existentes no município de Blumenau. O parecer jurídico aqui apontou que padece o projeto, a integralidade do projeto da lei, de alguns vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie, por alguns motivos. A linha A, o artigo 1º do projeto padece do vício de inconstitucionalidade formal por afronta aos artigos 24, inciso 5º e 6º da Constituição Federal de 88, alusiva à ausência de competência legislativa municipal para inovar a legislação federal sobre produção, consumo e defesa da natureza. A linha B, o artigo 2º do projeto padece de vício formal de iniciativa por afronta ao artigo 35, inciso 4, da Lei Orgânica do Município, impossibilidade do edil veicular em projeto de lei, imposição ao Poder Executivo de realizar ato administrativo concreto e determinado, como seria a campanha publicitária descrita ao referido artigo 2º. E a linha C, o artigo 1º do projeto também padece o vício de inconstitucionalidade material decorrente da afronta ao artigo 150 da Constituição Federal de 88, qual consagra o princípio da liberdade econômica. Então, parabenizando aqui o vereador Adriano por trazer esse assunto, mas entendendo que são vícios tanto no sentido que acaba
adentrando numa esfera que não é da nossa competência aqui legislativa, quanto da questão também local, como colocada, e até por ferir o artigo 170 da Constituição, então não me cabe outra alternativa que seguir o parecer jurídico e votar de forma contrária. Não. Bom, a iniciativa é importante até em função dessa planta ser uma planta que ela é nociva mesmo, às abelhas e afins. Eu acho que, quem sabe, vereador, ante a questão de inconstitucionalidade, como é o objetivo aqui da nossa comissão, que a gente possa fazer um coro junto, à Câmara Federal para tentar fazer esse encaminhamento, até porque se ele é uma modificação que há necessidade de Constituição, como fala aqui, né, produção e consumo da natureza, né, então que a gente possa fazer um belo do encaminhamento aqui pela cidade de Blumenau, até porque a gente sabe da necessidade, inclusive naquela reunião que nós participamos, o próprio pessoal ali que tem a formação ali da FURB falaram realmente dos perigos dessa planta, né? São questões de constitucionalidade. Eu também vou ter que votar de forma contrária em função a essa situação de não ter ausência de competência aqui para o município, mas que faço coro a Vossa Excelência pela excelente ideia, excelente iniciativa, para quem sabe essa própria Casa Legislativa faça esse encaminhamento conjunto, para que algum deputado federal ou senador, enfim, que a gente possa fazer esse encaminhamento em nível nacional e dar exemplo aí para o Brasil inteiro. Sigo o voto do relator e voto de forma contrária. Eu queria entender se não é possível o anteprojeto com relação a esse projeto aqui. Não, mas não tem. Tem municípios que já aprovaram, o município de Canela, no Rio Grande do Sul, por exemplo, entre outros, já tem aprovado a legislação nesse sentido. E assim é inadmissível, né, o município não poder legislar sobre uma planta invasora, não nativa, nem do Brasil, muito menos daqui da nossa região, junto à própria FAEMA, inclusive tem um decreto agora do prefeito que trata aí sobre a questão do monitoramento das plantas, levantamento das espécies, uma série de questões aí. Os próprios técnicos entendidos da área que lá estavam naquela ocasião no Salão Nobre da Prefeitura falaram da importância de eu ter, inclusive na ocasião, falado sobre essa questão, e eu acho que teria que ver essa questão da possibilidade do anteprojeto, porque realmente, se não pudermos legislar sobre uma planta venenosa, nociva, que tem matado abelhas, pássaros e principalmente beija-flores, pássaros e principalmente abelhas no nosso município, então não sabemos o que estamos fazendo nesta Casa Legislativa. Temos órgãos ambientais aqui a nível de município, né, entre eles a FAEMA, entre outros, que fazem esse tipo de coisa, que lá tem uma relação do que são exóticas, do que são nativas, do que são possíveis serem podadas, cortadas, substituídas, uma série de medidas que podem ser feitas, né? Podadas elas antes da floração, para manter apenas a vegetação, ou substituídas por outras. Há uma série de possibilidades que podem ser feitas e são aconselháveis a ser feitas. O que não pode ser feito é deixar de fazer nada, e a matança de abelhas e pássaros aqui na nossa cidade acontecer por causa de uma planta invasora no nosso município. Então, a preocupação é grande. Eu não sei até se tenho mandado até no nosso grupo de vereadores, aí no WhatsApp, algumas matérias, inclusive. Acho que não sei se foi hoje, mandei uma matéria bem interessante sobre... Volta e meia tem dado subsídios para vocês de conhecimento com relação a essa área também, para que a gente possa estar bem municiado de conhecimento e da importância da relevância de nós termos o cuidado com as abelhas. A partir do momento que elas deixarem de existir, aí não existe mais frutos, flores, mais nada no nosso meio ambiente, vai acontecer um grande desequilíbrio ecológico e ambiental, e realmente aí não há mais o que ser feito. Acompanho o voto do relator e envio o projeto ao arquivo, e dou por encerrada a reunião da... Opa! Volto aqui, antes de dar por encerrada, não terminei a frase aqui. Eu peço, presidente, só que realmente seja visto a fundo a possibilidade do anteprojeto ou não, realmente, juridicamente, a fundo, se debruce sobre essa questão para ver então, aqui, possível novo encaminhamento sobre esse mesmo tema. Voltando à pauta, encaminho ao relator ad hoc, vereador Caminha, o projeto de lei número 7.636, que institui a Semana de Conscientização do Pertencimento Público no município de Blumenau
e emenda ao projeto, emenda de número 1. Bom, como já pré-relatado pelo nosso querido vereador autor, nós temos aqui um vício que seria de iniciativa sanável, né? E que o próprio vereador faz a emenda aqui, né? E essa emenda ela fala sobre que é instituída e incluída no calendário oficial de eventos do município de Blumenau a semana de conscientização e pertencimento público a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de novembro, cujo tema de reflexão são os gastos extras que o município tem com as ações de vandalismo e descaso com os bens e serviços públicos. Ele acaba fazendo, né, essa emenda corretiva, né, no que diz respeito ao parecer. E, dessa forma, com o relator ad hoc, eu me dou muito satisfeito por fazer o encaminhamento de voto favorável, tanto na emenda quanto no projeto. Perfeito, presidente. Só até para explicar para os colegas aqui, eu estou fazendo aquilo que é possível pelo Legislativo, que é instituir a questão da semana, mas a gente tem trabalhado em conjunto com o Poder Executivo, no sentido de fazer o esclarecimento de quantas coisas são gastas aqui de forma desnecessária, porque as pessoas acabam depreciando, tanto de pichações, quanto em relação a, por exemplo, algumas secretarias como a da saúde, onde a gente tem exames médicos que são marcados, as pessoas não frequentam e acaba tendo uma despesa pública. Então, a gente vem trabalhando além dessa legislação aqui, da mesma forma como eu fiz através do Setembro Branco, que a gente instituiu aqui nessa casa, mas paralelo com o Executivo, né, trabalhando via indicações, avançarmos nessa questão. Inclusive, já pedi requerimento às secretarias para que encaminhassem o valor dos gastos aqui, para a gente esclarecer, e fiz uma indicação também, acho que até o líder do governo pode me auxiliar nessa questão, para que no próprio site da Prefeitura a gente possa ter, como a gente tem com o impostômetro, a gente tem em relação ao vandalismo, para que as pessoas entendam a necessidade de cobrar, de fiscalizar, né, e de também retaliar posturas assim das outras pessoas. Então, aquilo que era possível aqui no Legislativo a gente encaminhou, fizemos as correções, então, voto obviamente favorável e peço o voto favorável dos colegas. Só por questão de ordem, eu queria parabenizar a iniciativa do vereador Bruno, até porque também tinha uma preocupação grande, tem uma preocupação muito grande no que diz respeito, né, não seria diretamente um vandalismo, mas a questão dos abalroamentos dos veículos, quando eles acabam, né, depredando o patrimônio público. Até fiz encaminhamento para que a gente soubesse se estão sendo efetuadas essas cobranças ou não, porque na sua grande maioria não deixa de ser, entre aspas, um vandalismo. Às vezes a pessoa está bêbada dirigindo, enfim, né, ela assume o risco e o prejuízo é enorme para os cofres públicos. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, tem todo o meu total apoio. Da mesma forma, parabenizo o vereador Bruno Cunha pela iniciativa. Realmente é muito notável a gente discutir essa questão de vandalismo, do gasto do recurso público na manutenção desses atos de vandalismo. Tem meu total apoio. Da mesma forma, voto favorável tanto ao projeto quanto à emenda. Voto favorável. Acompanho o voto relator, voto favorável, encaminho o projeto à pauta regimental. Avaliado, então, analisado pela CCJ o último projeto, agradeço a presença dos senhores vereadores, da nossa assessoria, a quem nos assistiu pela TVL, e dou por encerrada esta reunião da Comissão de Constituição e Justiça.